Por que será que pedir a opinião de várias pessoas sobre algo que a gente deseja fazer, realizar, pode mais nos atrapalhar do que nos ajudar? Bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, alguns aprendizados que eu já tive na minha jornada. E para quem não me conhece, meu nome é Lucila, eu sou analista junguiana, sou escritora e mentora de autoconhecimento. E esse canal aqui é para a gente falar sobre evolução, sobre crescimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre saúde mental, saúde emocional, desenvolvimento de autenticidade, realização, autorrealização, enfim, tudo relacionado a isso. Bom, como eu fiz a pergunta aqui no início do vídeo, né, sobre pedir opinião para várias pessoas, às vezes a gente tem uma tendência a, enfim, você tem que tomar uma decisão difícil na sua vida, você não sabe o que você faz, você vai lá e pergunta para várias pessoas do seu entorno, do seu meio social, o que elas fariam, como você agiria, e isso pode mais te atrapalhar do que te ajudar, porque imagine só, se você, sozinha ou com poucas pessoas, uma, duas, no máximo, já está com dificuldade de decidir isso, imagina várias pessoas falando para você na sua cabeça sobre isso ao mesmo tempo, cada uma com a sua visão de mundo, cada uma com a sua forma de ver essa situação, isso pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Claro que a gente pode contar com a ajuda de pessoas, claro que a gente pode contar com a ajuda de pessoas próximas a nós, mas ter esse discernimento de que a depender da decisão que a gente precisa tomar, a depender da situação específica, se é uma coisa que, enfim, quem é que pode nos ajudar, né? Você pode refletir quem é a pessoa na minha vida, no meu entorno social, que tem experiência com isso, que sabe sobre isso, sobre esse assunto, que já estudou sobre isso, ou então que já viveu algo parecido com isso, como que foi a experiência dela, para ela poder me ajudar. E você pergunta para uma pessoa certa, que é a pessoa que realmente entende daquele assunto, que é uma pessoa que já viveu aquilo, que é uma pessoa que já passou por uma situação parecida com aquela, e aí sim, você vai na pessoa que realmente pode te ajudar, que realmente pode compartilhar a experiência dela com você, para você tomar essa decisão. Agora, se você pergunta para várias pessoas que às vezes nem têm conhecimento sobre essa área, ou então ela não é profissional da área, mas ela é uma pessoa que nunca viveu uma experiência dessa, que nunca passou por algo desse jeito na vida, desse problema aí que você está vivendo, e você vai perguntar sobre isso para ela, ela não vai saber te orientar, te dar um conselho, te ajudar. No máximo, ela vai poder te escutar, porque ela nunca viveu aquilo, ela não entende daquilo, ela vai ficar tão em dúvida quanto você, provavelmente. Então, um grande aprendizado na minha vida foi esse, porque eu vivia perguntando para as pessoas, contando para as pessoas tudo que eu estava vivendo, e isso mais me atrapalhava do que me ajudava, porque eu não enxergava o tanto que eu era influenciada por aquelas pessoas, o tanto que a opinião delas com relação àquilo que eu estava querendo fazer era importante, estava me influenciando. Eu até acreditava que não ia ser tão influenciada, mas estava, de forma inconsciente, estava me influenciando muito. E o dia que eu entendi isso, eu comecei a filtrar nesse sentido. Se eu estou passando por um problema no meu trabalho, eu vou conversar com uma pessoa que eu sei que ela já passou por um problema no trabalho, para ver se ela pode me ajudar. O mesmo problema que o meu, às vezes, sei lá, se eu fui demitido do meu trabalho e eu preciso agora arrumar meus documentos, para resgatar meus documentos e para arrumar outro emprego, onde que eu vou, deixar meu currículo. Ah, mas eu tenho aquele amigo ali que passou por isso há pouco tempo, eu vou perguntar para esse amigo o que, que ele fez para ele me ajudar. E não para várias pessoas, e enfim, a não ser que você esteja buscando um emprego, né, nessa situação, nesse exemplo, você manda seu currículo para várias pessoas. Você pode pedir ajuda para esse amigo que viveu essa situação parecida que a sua, para ele poder te passar o caminho das pedras. Então, hoje em dia, quando eu estou passando por alguma situação, que eu tenho que tomar uma decisão, que eu tenho que saber o que fazer, que eu tenho que saber, nossa, como que eu vou resolver esse problema aqui, eu vou atrás de pessoas que já fizeram aquilo, que já viveram aquilo. Eu, por exemplo, quando eu fui publicar o meu primeiro livro, eu não conhecia ninguém que já tinha publicado o livro. Eu conhecia uma pessoa que já tinha publicado o livro. Ninguém não. Eu conhecia uma pessoa. E eu não me lembrei dela no primeiro momento. Eu conversava com um, conversava com o outro. Eu não sabia, não tinha ideia de como que era o processo de publicação de um livro.
Eu vim para a internet para pesquisar, para saber como que era aquilo. E quando eu conversava com algumas pessoas, às vezes as pessoas me desestimulavam, Lucy, você não vai conseguir publicar um livro. Você não vai conseguir, inclusive uma pessoa, numa reunião que eu fiz, me falou isso. Você não vai conseguir uma editora para publicar seu livro. Então, se você dá ouvido para esse tipo de opinião, para esse tipo de influência, eu não teria publicado meu livro. E aí eu me lembrei de uma pessoa, essa pessoa, depois de um tempo, que tinha publicado o livro, e eu liguei para ele, e ele me passou o contato da editora, e eu consegui publicar o meu livro. Então, é sobre isso, é você pedir informações para as pessoas que você realmente sabe que vão poder te ajudar. Pedir opinião para essas pessoas, contar com a ajuda dessas pessoas, porque vai ser mais potente, vai ser mais poderoso, vão ser pessoas que realmente vão poder te ajudar. E não pessoas que vão dar opinião, vão conseguir e vão fazer mais te atrapalhar, te deixar mais em dúvida, te deixar mais com medo, achando, será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu vou para esse lugar? Então, saiba filtrar e saiba ter a estratégia, a inteligência. Se eu estou vivendo um problema, enfim, no meu casamento, se eu estou vivendo um problema no meu relacionamento, no meu trabalho, um problema financeiro, um problema, enfim, seja qual for, algo novo que eu estou querendo viver, fazer, e aqui no meu entorno não tem ninguém que faz isso, procure pessoas que já fizeram, que já passaram por essa experiência, procure pela ajuda delas, porque essas pessoas vão conseguir te ajudar muito mais do que uma pessoa que nunca viveu isso, que nunca passou por isso, e ainda pode te deixar ainda mais em dúvida com relação a isso que você já está em dúvida, que você não sabe como fazer, porque você não sabe. Se você soubesse, você não precisava perguntar para outras pessoas. Então, observa isso, se as pessoas com quem você está dividindo e pedindo opinião, elas estão te deixando mais em dúvida ou se elas estão te ajudando a caminhar para tomar essa decisão de forma que seja bom para você, que você cresça com isso, que você desenvolva com isso e que você tome uma decisão que, enfim, que seja uma decisão assertiva para você. Então, reflita sobre isso. E quando você estiver fazendo coisas que são novas, né, e que, enfim, esse foi um grande aprendizado meu. Já teve até um outro vídeo que eu falei ali, eu deixo aquilo amadurecer dentro de mim hoje em dia, depois de muita experiência de contar e ficar em dúvida, e pedir opinião, e ficar em dúvida, e isso me atrapalhar. Então, eu deixo aquilo amadurecer dentro de mim, eu deixo aquilo se fortalecer dentro de mim, para eu poder ter a força de falar para as pessoas. E aí, independente da crítica, do julgamento que vier, da opinião negativa que vier, eu consigo lidar com isso, porque eu estou mais forte interiormente para lidar com isso. É uma coisa que eu sei que eu gosto, é uma coisa que é um caminho que eu sei que eu quero percorrer, é um caminho que está me fazendo bem, que eu não estou fazendo mal para ninguém, que eu não estou passando por cima de ninguém, e que eu estou feliz e realizada fazendo. Então, eu vou seguir fazendo mesmo, sendo contrária à opinião de algumas pessoas, porque eu estou bem, porque eu estou me sentindo bem com isso. E, enfim, é sobre isso, autoconhecimento, autenticidade, nos ajuda a desenvolver muito isso, e a gente aprende a se respeitar, a gente aprende a se amar. E justamente porque a gente faz isso, as nossas relações melhoram. Porque existe muito julgamento social, então agora essa pessoa que você quer, você vai ficar egoísta, não vai pensar em ninguém. E é o contrário. Quando você faz isso de forma profunda e genuína, você está se respeitando tanto, você está se amando tanto, que você passa a respeitar e a amar mais o próximo à sua volta também. As escolhas de vida dele diferentes da sua, porque você também quer fazer as suas escolhas diferentes, então você quer ser respeitada nas suas escolhas, então você aprende a respeitar as escolhas do outro, e isso impacta muito nos relacionamentos, isso melhora muito os nossos relacionamentos todos, com família, com amigos, com colegas de trabalho, com cônjuge, com namorado, com todo mundo, melhora demais. É o contrário do senso comum de achar que se torna egoísta, é você se tornar uma pessoa muito mais respeitosa, em primeiro lugar com você, e por estar se respeitando e querer ser respeitada, você naturalmente começa a respeitar o próximo, a ser mais carinhosa, mais amorosa, respeitosa com as escolhas de vida do próximo também. Bom, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, me ajudem a propagar esse conteúdo. Se ele te tocou, se ele te ajudou a pensar em coisas de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.